Sejam bem-vindos a este webinar de construção, da Primavera Construção versão 8. Eu sou Nuno Queiroz, sou responsável pela gestão deste produto e vou acompanhá-los ao longo dos próximos 30 minutos, onde vou mostrar as principais novidades deste produto e da versão 8 do Primavera Construction. Um produto que já remonta a 2003, que foi quando começamos com esta oferta, e desde então até ao momento nós fizemos um conjunto de lançamentos de diversas versões até 2012, onde estamos a lançar a versão 8, uma versão que vem colocar mais um nível no patamar da escala de novidades e de inovação neste produto, que se destacou no mercado por ser um produto que permitia, e sempre permitiu, foi uma questão estratégica deste produto, integrar os processos de gestão de obra com os processos administrativos e financeiros das empresas e com os processos logísticos, garantindo que todos os intervenientes partilhavam informação, trabalhavam de forma colaborativa, evitando duplicação de tarefas, a duplicação de dados e garantindo que a produtividade do produto era maximizada. Isto também permitiu que, nos dias de hoje, nós estivéssemos e nos posicionássemos em primeiro lugar relativamente à cota de mercado, com bastante distância dos outros produtos disponíveis no mercado, e sermos também um produto com maior notoriedade, cerca de 50% de cota de voz, segundo um estudo do IDC deste ano. Isto, para além de ser um orgulho, também é uma grande responsabilidade e, acima de tudo, diz-nos que nós temos de olhar para este setor, para o setor da construção civil e obras públicas, de uma forma muito cuidada, porque também temos influência sobre a forma como este setor está e vai evoluindo no mercado e temos, claro, que responder às dinâmicas deste setor. Dinâmicas essas que nos últimos anos têm sido afetadas por uma conjuntura económica menos favorável, o que levou as empresas a internacionalizar, a recorrer mais a subcontratações para substituir os seus custos fixos em custos variáveis, a integrar mais os processos de negócio entre si, a evitar, a controlar muito os custos, de forma também a garantir maior, e através também de maior produtividade, a garantir a maximização da rentabilidade da empresa, e foi exatamente sobre estes pressupostos que a Primavera definiu a estratégia a implementar no Construction versão 8. Desde logo que definimos 3 vetores de atuação. O primeiro deles, o vetor de mercado, e assumindo a base instalada de grande dimensão e a nossa responsabilidade, tivemos que dar resposta à estratificação do mercado, nomeadamente ao maior relacionamento entre empresas, à subcontratação, que neste caso, no caso do setor da construção civil e obras públicas, significa que há maior recurso a subempreitadas, e este maior recurso de subempreitadas também no produto levou-nos a apostar e a investir fortemente nas funcionalidades de suporte à gestão de subempreitadas, como vão poder ver na apresentação do produto que vou fazer de seguida. Depois há as questões de competitividade e internacionalização. A Primavera também fez uma aposta no sentido de definirmos um primeiro nível de ajuda às empresas que fazem e que estão a internacionalizar o seu negócio, garantindo algumas funcionalidades de suporte à internacionalização que não tínhamos até ao momento. Olhando para o segundo vetor estratégico do produto, nós temos um produto consolidado, com uma adequação ótima ao mercado, mas havia que olhar também, neste momento, para as questões da mobilidade, da interoperabilidade entre produtos,
interoperabilidade, que significa que nós devemos, de uma forma tão fácil e tão ágil quanto possível, enviar informação e receber informação de outros sistemas, de outras entidades, e isto, voltando ao ponto 1 da questão das subempreitadas, assume especial importância se permitirmos enviar dados para cotações, receber dados e integrá-los nos sistemas de forma automática. Depois, claro, as questões de produtividade, extensibilidade, que também foram muito tratadas no terceiro vetor estratégico, que tem a ver com as premissas da versão 8. A versão 8, de uma forma geral, em todos os produtos Primavera, foi criada com objetivos muito claros no que toca à produtividade, à redução dos custos de propriedade, a melhorar a usabilidade dos produtos, a experiência de utilização e a fluidez de processos. O produto de construção não é uma exceção. E levamos a este produto também muitas das características que temos habitualmente na família de produtos Primavera. Vamos passar a ter um navegador dentro do produto, novos critérios de experiência de utilização e uma aproximação à cloud, que estamos também a trabalhar neste sentido, para também promovermos as questões da mobilidade. No que toca ao mapa da oferta, este era o mapa principal que tínhamos até ao momento, e na versão 8 nós fizemos intervenções nessas áreas que estão destacadas a vermelho. Desde logo, a questão, tudo que tem a ver com consultas e início de processos de subempreitada. Fizemos um grande investimento também na componente da orçamentação e reorçamentação. Portanto, um primeiro nível de um conjunto de investimentos que vamos fazer ao longo dos próximos tempos. A consulta de preços foi reformulada, permitindo e separando aquilo que é consulta de preços para compra de recursos, daquilo que é consulta de preços para subempreitada, que acaba por ser a compra de tarefas. Portanto, separamos isso e automatizamos essas duas vertentes. Tudo que são itens ou recursos, tudo que são recursos, melhor dizendo, no produto, vão e servem para um processo de compra, de encomenda a fornecedor e compra. Tudo o que são tarefas permitem, então, despoltar um processo de subempreitada, que não deixa de ser uma compra, mas tem um conjunto de ferramentas auxiliares distinta da compra de materiais, por exemplo. Depois as requisições internas, o controle das requisições internas, o controle de custos, os autos de medição de forma integrada também com as subempreitadas, tudo isto foi alvo de um conjunto de melhorias que, na prática, sistematizam cerca de 2 anos de investimento que tivemos a fazer neste produto, desde a versão anterior até esta versão. No que toca à mobilidade, o portal da obra também foi atualizado. Eu vou detalhar mais adiante quais os pontos onde houve atualizações sobre o portal da obra. Em termos de áreas de intervenção principais, temos uma primeira, que foi responder claramente às questões mais prementes colocadas pelo mercado. Depois, um grande investimento em tudo o que toca aos orçamentos, no sentido de criarmos maior flexibilidade no processo de orçamentação e de reorçamentação. A gestão de cotações, em que trouxemos para o produto toda a gestão de cotações, mas, claro, mantemos a integração com as compras e com a área logística. A gestão de subempreitadas, que teve um avanço muito significativo, o portal da obra e as questões de fiabilidade, robustez e produtividade. Eu pego exatamente neste exemplo, vou entrar na aplicação. Deixa-me só fazer a entrada no produto para mostrar exatamente as novas características do produto. Portanto, para os utilizadores que já conhecem o Primavera Construction, aparece um navegador aqui do lado esquerdo, que muito parecido com o navegador que é usado no ERP, que tem as mesmas funcionalidades, permite adicionar favoritos, permite ter acesso às entradas mais recentes no produto, e depois tem uma árvore de navegação para as entradas, digamos assim, necessárias no produto.
Relativamente aos recursos, portanto, ao módulo de preços, aquilo que diz respeito aos recursos e fichas de rendimento, também fizemos uma subdivisão em que estas entradas aparecem como manutenção, como uma tabela, em que eu poderei ver, por exemplo, os materiais. Isto teve, o principal objetivo foi facilitar a utilização, por um lado, mas também melhorar muito a performance. Em bases de dados com milhares de recursos e fichas técnicas, nós conseguimos reduzir muito significativamente o tempo de carregamento desta janela e a performance de utilização. Neste momento temos, mesmo em bases de dados muito grandes, uma utilização muito rápida destes dois ecrãs de recursos e de fichas técnicas, que era uma das áreas que causava alguma dificuldade em termos de performance, causava dificuldades de uso aos utilizadores. Relativamente aos menus, também nesta janela podemos ver que na parte superior temos uma barra de menus e de botões muito parecida com aquela que temos no ERP. Deixou de existir os ícones laterais na janela que obrigavam a que o utilizador tivesse que decorar ícones para utilizar a aplicação, e o menu de contexto tem sempre as funcionalidades mais importantes em cada contexto que estamos a trabalhar ou a usar no produto. Em termos funcionais, desde logo, aqui neste ponto quero destacar duas novidades. A possibilidade de criar recursos do tipo percentagem, em que ao adicionar ao orçamento isto não tem um valor fixo, tem um valor percentual sobre os recursos do mesmo item que estão colocados anteriormente ao recurso atual. Outra das novidades tem a ver com as unidades. Passamos a fazer uma gestão efetiva das unidades de forma totalmente integrada com as unidades do ERP, que são utilizadas, por exemplo, na logística. Passam a estar também disponíveis aqui no módulo de construção. Olhando para as fichas técnicas, portanto, o comportamento é semelhante. Temos uma outra janela separada da dos recursos, em que podemos fazer a gestão das fichas técnicas de uma forma semelhante, com algumas alterações de interface, mas de uma forma semelhante ao que se fazia nas versões anteriores, tendo a interface revisto, tendo também as questões de performance muito melhoradas e uma utilização bastante mais ágil. Entrando agora no exemplo de um concurso e acedendo à lista de concursos, vou abrir aqui o exemplo que vou usar ao longo desta apresentação. Portanto, temos uma janela renovada, mas que um utilizador habituado às versões anteriores continua a saber utilizar esta janela. Ela tem a disposição relativamente próxima, simplesmente mudam os conceitos dos botões e das barras de ferramentas. Existe também o drill down, em que a partir de uma zona eu posso aceder diretamente à ficha de zonas, algo que também existia no ERP, mas não estava disponível no produto de construção, em que rapidamente posso aceder aos tipos, por exemplo, de contratos, a uma entidade. Tudo o que tiver um acesso direto via drill down permite então aprofundar essa informação e entrar no detalhe da mesma. Olhando para os orçamentos, eu vou editar aqui um orçamento, portanto também com as devidas diferenças em termos de usabilidade, mas temos um orçamento e uma estrutura que é familiar para os utilizadores. Algumas novidades têm a ver, por exemplo, eu vou criar aqui um novo item, 1.5, em que lhe vou chamar vedação e muros. Dentro de um novo item ou de um item já existente, eu posso decompor e criar um novo código diretamente na aplicação. Isto chamamos recursos livres. Eu não preciso
de ter criado uma ficha já previamente criada uma ficha de um item ou de um recurso para poder colocá-la diretamente no orçamento. Podemos de forma livre adicioná-las e na altura da consignação vamos gerar, digamos assim, artigos ou dizer que artigos da logística dizem respeito a estes recursos que adicionamos aqui de forma livre na aplicação. Eu vou dizer então que o rendimento aqui é 1, a unidade serão metros, neste exemplo, e o preço base será de 60 euros. Vou colocar aqui uma quantidade de 50 unidades, dizer também que é metros aqui o trabalho principal, e temos então aqui o orçamento de custo já sobre este novo item com a utilização de um recurso livre. Entrando num recurso existente, nós temos o F4 para adicionar recursos, temos o F5 para adicionar fichas. Eu poderei adicionar rapidamente uma nova ficha a este item 1.2 do orçamento, e isto também tem aqui uma novidade, que é o facto de permitirmos fichas dentro de fichas também no orçamento. Ou seja, temos a argamassa que usa uma betoneira e dentro da betoneira há recursos, e tudo isto é refletido também diretamente dentro da estrutura do orçamento, permitindo organizar muito melhor o trabalho dentro da aplicação e dentro da área de orçamentação. Portanto, eu vou apenas atualizar o orçamento de venda com capa para termos valores de venda, e vou gravar, e voltando aqui ao custo, aparece aqui uma nova entrada que são os custos indiretos. Os custos indiretos passam a estar disponíveis sob a forma de articulado, em que tenho aqui o exemplo de uma ficha genérica em que eu poderia criar fichas técnicas para os custos indiretos e associá-las aqui ao orçamento, estando disponíveis todas as funcionalidades como se fosse um trabalho qualquer da obra, inclusive a subcontratação de partes que estão incluídas nos custos indiretos. A distribuição de custos permanece no ecrã de distribuição, em que, para além de distribuir os custos fixos, também faz a distribuição dos custos indiretos. O passo seguinte, o planeamento, passou a estar fora do ecrã do orçamento. Ou seja, temos de novo uma nova entrada na obra, nos concursos, para planeamento. E o planeamento teve algumas alterações estruturais. Deixou de integrar exclusivamente com o Microsoft Project, integra por intermédio de um formato XML. Isto permite que o planeamento possa trabalhar em conjunto com outras ferramentas, nomeadamente o Open Project. Eu vou criar um novo planeamento de custo, em que esta interface também foi renovado. Vou planear o capítulo 1 de forma detalhada, os outros capítulos vou planear por inteiro. Poderia também planear os custos indiretos e vou gerar o programa de trabalhos. Portanto, vou guardar no ambiente de trabalho o programa de trabalhos e vou abrir com o Project. Mas, uma vez mais, poderia usar outro tipo de planeamentos e outro tipo de ferramentas para o planeamento. Portanto, é possível no planeamento também integrarmos recursos usados nas fichas técnicas e teríamos rapidamente vou colocar aqui as tarefas em sequência. Teríamos aqui o planeamento efetuado, que eu vou guardar novamente com o mesmo formato e colocar no ambiente de trabalho. Isto, a partir agora do produto de construção, posso refletir a distribuição do planeamento. Ou seja, importo aquele planeamento e tenho aqui no cronograma já refletidas o planeamento que acabei de fazer recorrendo ao Project. Uma das vantagens de usarmos este formato que está separado, digamos assim, da funcionalidade da aplicação, é eu poder usar, por exemplo, para um orçamento de venda, o mesmo fecheiro de planeamento
em que rapidamente coloco no orçamento de venda também o planeamento que fiz para o orçamento de custo e posso partilhar com outras entidades ou com outras equipas aquele ficheiro de planeamento. Portanto, pelo facto de ele estar à parte, digamos assim, do produto, tenho mais vantagens de interoperabilidade com outras equipas ou até com outras entidades, permitindo exportar partes do planeamento para enviar, por exemplo, para um subempreiteiro. Portanto, os planeamentos ficam associados também aqui, nesta entrada. Eu posso criar tantos planeamentos quantos pretender. Ao nível do pedido de preços, o interface foi uniformizado, quer seja um pedido de preços para consulta, e vamos já visualizar na obra que ele também permite fazer a adjudicação direta dentro do produto de construção. Existe também esta novidade da gravação em rascunho. Isto aparece em diversos pontos na aplicação, nos orçamentos, nas requisições, etc., que permite que o utilizador vá trabalhando num pedido de preços, numa requisição, num orçamento ao longo do tempo e só grave definitivamente na aplicação quando o seu trabalho estiver pronto. Isto garante que os outros utilizadores só veem esta informação quando ela fizer sentido para todos os outros. Portanto, eu vou selecionar aqui do capítulo 1, tiver aqui o item 1, automaticamente, ou o item 2, automaticamente a aplicação impede de selecionar os recursos. Eu poderia pedir preços só para um determinado recurso, gravar este pedido de preços e o restante posso fazer ou através da aplicação, adicionando aqui fornecedores e recebendo cotações, ou, como era habitual, enviando esta informação para a logística. Envio para a logística trata do processo de pedir preços aos fornecedores, de escolher o fornecedor, de atualizar e no fim da logística tratar o seu procedimento, apenas é necessário sincronizar os preços com o orçamento para que os preços licitados tenham efeito no orçamento. Mas vamos passar este concurso. Vamos mudar o estado para uma obra, portanto vou adjudicar o concurso, para vermos outras funcionalidades que estão disponíveis nesta versão. Portanto, eu vou colocar aqui apenas as categorias que estão associadas a esta obra e finalizar. Portanto, a partir deste momento eu passei a ter uma obra propriamente dita. Eu vou entrar na obra que já disponibiliza mais funcionalidades associadas ao que é agora uma obra. Uma delas tem a ver também com o pedido de preços, ou seja, eu posso importar os pedidos de preços da fase do concurso para a fase de obra e tenho aqui todo o historial do que aconteceu no concurso. Ou seja, deixa de haver a divisão dos pedidos, digamos assim, da fase do concurso com a fase da obra, permitindo importar esta informação. Eu poderia também, já agora vou só atualizar o reorçamento, e explicar aqui algumas atualizações que houve também ao nível do reorçamento. Vou, tal como era habitual, começar por um reorçamento igual ao orçamento de custo, mas agora aparece aqui umas caixas de seleção em que eu posso selecionar, por exemplo, este reorçamento e gerar logo a partir daqui uma subempreitada. Está a dizer que preciso de gravar primeiro o reorçamento, portanto, gerar uma subempreitada em que a partir daqui, neste momento só permitia gerar uma subempreitada nova, mas podia gerar, se já existisse alguma anterior, uma subempreitada de substituição, em que tenho aqui aquilo que é para subempreitar. Portanto, neste momento nós temos 3 possibilidades de subempreitar, ou diretamente a partir do reorçamento, ou através da criação de um novo concurso, ou criando um pedido de preços e adjudicando esse pedido de preços, que vou mostrar já esse exemplo de seguida. Portanto, aqui na especialização da subempreitada eu poderia criar novos itens, subdividir os existentes, portanto é muito mais flexível neste momento a utilização da aplicação em que eu posso, no reorçamento, especializar a obra e criar o detalhe das tarefas a executar, ao contrário do que acontecia nas versões anteriores. Portanto, voltando ao tema das subempreitadas, e vou criar um novo pedido de preços. Este será para consultar o mercado e para adjudicar.
podia escolher aqui uma especialidade, não vou fazer, vou simplesmente selecionar do capítulo 1 o item 1.2, que tem um conjunto de recursos, e eu vou pedir preços a fornecedores, a subempreiteiros, para estes recursos. Portanto, vou pedir aqui ao subempreiteiro 1, vou pedir ao subempreiteiro 2 e vou pedir a um subempreiteiro 3 que nunca está aqui, portanto, subempreiteiro 3, que nunca fiz nenhuma compra a este subempreiteiro, a informação que é obrigatório preencher, como o telefone, o correio eletrónico. Portanto, eu posso, de forma livre, solicitar também informação ou pedir informação a um subempreiteiro que nunca fiz qualquer compra, nunca tive qualquer relação com esta entidade. Portanto, a partir do momento em que eu defino a gama de fornecedores que eu quero pedir preços, posso guardar esta informação e enviar, por exemplo, por correio eletrónico, estes pedidos de cotação àquelas entidades. Portanto, eu só tenho aqui um endereço de correio eletrónico definido na aplicação. Eu vou colocar aqui outros endereços de correio eletrónico. Existe um texto genérico que poderia ser utilizado para fazer os pedidos ou para enviar nos e-mails. Este texto genérico é configurável e, ao confirmar esta informação, automaticamente a aplicação coloca uma folha de cálculo com um template que existe genérico, mas que pode ser configurado por cada empresa e por cada obra associado a esse e-mail. O subempreiteiro iria receber este e-mail, poderia abrir o Excel da obra e colocar aqui as quantidades, os preços unitários, e algumas observações. Estou a ter aqui um erro com o Excel. Portanto, colocar aqui o seu preço unitário que cota e as observações para responder ao empreiteiro. Eu vou guardar esta folha de cálculo também no ambiente de trabalho. Portanto, vou fazer a importação como resposta, imaginando que tenho aqui as propostas, vou criar aqui uma nova proposta e dizer que este subempreiteiro 3 respondeu por Excel, portanto vou importar os seus preços e a aplicação automaticamente coloca a cotação deste subempreiteiro dentro da lista de propostas. Poderia também preencher manualmente, dizer que o Luís Manuel respondeu por telefone, por exemplo, com um preço diferente, e este outro subempreiteiro também. Portanto, colocar aqui 13 euros. Portanto, e temos aqui 3 pedidos ou 3 propostas. Se por acaso um subempreiteiro decidisse enviar uma nova proposta, poderíamos registá-la também. Portanto, aqui com, por exemplo, 13,5. E, portanto, com base nisto, teríamos várias propostas. Podemos decidir qual é que é incluída na proposta final, manualmente, ou deixar que a aplicação decida qual a melhor proposta para incluir na proposta final. Isto permite-nos ter, então, a proposta final por cada fornecedor com o seu melhor preço e está feito para suportar processos com milhares de itens colocados em cada proposta. Portanto, este ecrã permite gerar uma grande quantidade de informação em simultâneo. Portanto, ao atualizar os preços no pedido de preços, isto foi a proposta final, não era isto, era atualizar o pedido de preços. Ao fazer esta atualização, a aplicação automaticamente destaca com cores os melhores recursos, os melhores preços. Mas permite também, através de uma ferramenta de comparação de propostas, permite também fazer
a comparação das propostas dos diversos subempreiteiros numa grelha em que tenha todo o detalhe da resposta dada. Este detalhe depois permite decidir se queremos escolher pelo melhor preço, pela melhor proposta no global e permite comparar, se os subempreiteiros enviaram medições diferentes, permite comparar numa base igual para todos, para termos um critério de comparação uniforme. Portanto, ao gravar isto já estamos a atualizar, digamos assim, a melhor proposta e permite então, a partir daqui, fazer a aprovação do pedido de preços e a partir do momento em que está aprovado podemos adjudicar. É este processo de adjudicação que permitirá criar a subempreitada. Portanto, eu vou criar aqui esta subempreitada. A aplicação, na lista de subempreitadas, apresenta já uma nova subempreitada criada com base no pedido de preços que acabamos de fazer. A partir daqui, se tivéssemos associado as entidades, ele selecionava automaticamente quem é o fornecedor, permite ver o orçamento enviado pelo subempreiteiro, permite também aceder à informação do próprio concurso, que foi gerado automaticamente para fazer a consignação desta subempreitada, portanto, a gestão a partir daqui é semelhante. Uma das alterações também que aconteceu foi o facto de, no reorçamento, por exemplo, se acedermos ao item 1.2, vemos que existem agora aqui o item 1.2 referente à subempreitada, ou seja, deixou de ser necessário fazer a atualização do orçamento principal, esta informação está automaticamente embebida no produto. Por fim, mais uma funcionalidade de destaque relativamente ao controle. Para além de muitos outros critérios de controle, eu gostava apenas de colocar aqui um exemplo que destaca as novidades que temos também ao nível do processo de execução e controle da obra, em que temos um painel de controle muito mais completo e com o drill down. Se eu quiser ver, por exemplo, aqui os trabalhos, os autos não autorizados, posso aceder à lista dos autos faturados, posso aceder à lista, por exemplo, com custos de fornecimentos e outros custos e ver a lista de documentos que deram origem a esses custos. Portanto, de uma forma centralizada, eu passo a ter informação muito mais completa de controle na obra, mas isto é apenas um exemplo das novidades e do processo de controle que foi melhorado dentro desta versão 8 do Primavera Construction. Portanto, em jeito de sistematização destas novidades, e depois de vermos alguns exemplos na aplicação, na orçamentação nós permitimos então a decomposição com fichas dentro de fichas, os recursos livres, permitimos configurar casas decimais e arredondamentos por orçamento ou por obra, os custos indiretos incorporados no articulado e os recursos do tipo percentagem. Foram alguns exemplos que vimos hoje. Em termos de requisições internas e de pedidos de preço, separamos aquilo que são as operações permitidas na fase de orçamentação e de execução, mas permitindo importar esses dados, cotações de fornecedores, a comparação de propostas, a adjudicação com geração de subempreitadas, quando temos o pedidos de preços de trabalhos, e a adjudicação para encomendas, quando temos pedidos que sejam referentes a recursos. No caso das subempreitadas, temos um assistente de criação que permite criar subempreitadas de 3 formas distintas. A criação diretamente a partir do articulado da obra, como viram, a partir do orçamento, passou a estar integrado no orçamento principal da obra, deixando de ser necessário fazer um upload, a orientação ao item e a promoção de recursos a itens para os casos em que só queremos subcontratar parte de um trabalho e continuar a suportar, por exemplo, custos de materiais de um trabalho que vai ser subcontratado. Em termos de produtividade, tivemos melhorias significativas ao nível do ambiente, mais confortável e produtivo,
o navegador, o drill down. O controle de edição e publicação foi algo que não mostrei, mas para trabalhos em equipa, numa determinada obra, é possível que alguém que esteja a trabalhar no orçamento chamar a si o controlo de um determinado item ou o controlo do orçamento por inteiro, bloqueando a atualização a qualquer outro utilizador no sistema. A possibilidade de gravar em rascunho permite também que se vá trabalhando e gravando os dados antes de tornar essa informação visível para outros utilizadores. Depois, o portal da obra está pouco visível na apresentação, mas temos a atualização dos pedidos de preços, das requisições internas, temos a recepção de materiais em obra, a transferência de materiais, a devolução a fornecedor, portanto temos um conjunto também de novos componentes, temos a unificação das unidades com o RP, um conjunto de melhorias no controle da obra, como podemos ver no fim da apresentação, e a remodelação das requisições internas. Quanto à integração com outros sistemas, integramos o orçamento com o CCS de forma nativa na aplicação, na versão 8, e também permitimos integrar com mais do que uma ferramenta de planeamento. Portanto, deixamos de trabalhar exclusivamente com o Microsoft Project. Há mais questões relativamente à integração, como a integração mais reforçada em Excel e outros formatos, que poderão consultar na documentação da versão do Primavera Construction versão 8. Portanto, de uma forma geral, estas são as principais novidades que eu creio que abrem, digamos assim, o espectro e abrem a curiosidade para quem ainda não teve contacto com esta versão. Há aqui muitos detalhes que interessa validar, mas foi uma versão feita e criada com base nas necessidades do mercado e com base nos 3 vetores estratégicos